Os últimos foram enviados junto para garantir a segurança do grupo e para sufocar qualquer tumulto que surgisse, para lhe perguntarem, tendo chegado ao lugar do seu destino e tendo encontrado João. A primeira pergunta dessa investigação oficial foi: quem é você? Ou seja, que personagem importante você reivindica ser? Ele, João Batista, que sem dúvida receber informações sobre os rumores em voga, confessou, não negou, mas confessou, entre parênteses, que os glorificadores de João Batista tomem nota. Fecha parênteses. Eu não sou o Cristo. Então, seguiu-se a pergunta: quem é você então? Você é Elias? Ora, embora João tenha vindo no espírito e no poder de Elias, Lucas 1,17, e portanto tenha sido chamado de Elias pelo próprio Deus, Mateus 17,12, contudo ele não era literalmente Elias, mas era Elias, o precursor literal e pessoal que os judeus esperavam como resultado de sua interpretação errada de Malaquias 4,5. Consequentemente, João responde: não sou. Esta resposta é imediatamente seguida pela pergunta: você é o profeta? Em referência a Deuteronômio 18, 15 e 18. Alguns interpretavam essa passagem como anunciando outro precursor do Messias. Outros como indicando o próprio Messias, o que é correto. Atos 3, 22 e 7, 37. João Batista, aceitando esta aplicação correta e sabendo que ele mesmo não era o Messias, responde: não. Então eles lhe disseram: diga-nos quem é você, para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer sobre si mesmo? Ele disse: eu sou a voz do que grita no deserto, endireitai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Esta é uma citação um tanto livre de Isaías 40.3. Observe que o que é dito sobre João em outras passagens, Mateus 3.3 e Marcos 1.3 e Lucas 3.4, aqui é dito pelo próprio João. Além disso, sua citação de Isaías serve a um propósito duplo, indica quem é João Batista, sendo a resposta à questão que foi feita, e também corresponde a um convite sincero para o arrependimento. Cada membro do comitê, sim, e também cada membro do sinédrio que receberá o relatório, devem endireitar seu caminho para que o Senhor venha. A figura implícita é de um rei que vai visitar uma província de seu domínio, tal como Javé prometera visitar com novos sinais de sua graça. Na profecia de Isaías, aqueles que tinham retornado do cativeiro babilônico. Certamente, quando um rei vai visitar seu povo, a estrada precisa ser preparada para que ele entre com grande pompa, sem quaisquer dificuldades ou obstruções. Portanto, João Batista diz que também os judeus, incluindo os membros do comitê de investigação, devem endireitar o caminho do Senhor que leva a seus corações. Exige-se tristeza genuína pelo pecado e uma oração por misericórdia e perdão. É claro, ambos considerados como o produto da graça soberana de Deus. João Batista é apenas uma voz, que eles percebam que a ordem para arrependimento procede daquele a quem a voz representa. Versículo 24. Ora, eles tinham sido enviados pelos fariseus. O verbo apetaumenoi, exan, é perfeito passado perifrástico de apostelo. Encontram-se diversas interpretações nos comentários. Há duas que rejeitamos. Letra A. Que este verso indica que foram os fariseus que enviaram os saduceus. E ele vai dar uma referência. Word Pictures in the New Testament. Mas por que os fariseus, que nem sequer eram os líderes do Sinédrio, enviariam os saduceus? E isso para investigar um assunto do qual estes últimos eram um tanto ignorantes? Os saduceus eram liberais daquele tempo, constituíam
o partido secular e se ocupavam com os negócios desta era presente. É absurda a ideia de que os fariseus, que favoreciam uma advertência estrita à lei e eram profundamente preocupados com a vinda do Messias, enviariam de fato os saduceus como uma mente secular, Mateus 22, 23, para investigarem um possível falso Messias. A preposição ek certamente não precisa indicar a agência. Letra B. Que um novo parágrafo se inicia aqui e que o verso 24 deve ser traduzido assim: e alguns fariseus foram comissionados. R.C.H. Lenski. De acordo com essa posição, os saduceus completaram sua investigação. Agora uma nova delegação começa a funcionar. Nossas objeções para esta posição são as seguintes. Primeiro, se fosse este o caso, esperaríamos ler e também alguns fariseus tinham sido comissionados. Número 2, o verso 25 está ligado claramente com os versos 20 a 23. João acabara de confessar que ele não era o Messias, nem o precursor que os judeus esperavam. Agora se levanta a questão: então por que você está batizando, isto é, por que você realiza a obra que pertence apropriadamente ao Messias ou ao seu embaixador especial, se você não é nenhum nem outro? É evidente, portanto, que temos aqui o relatório de uma única investigação conduzida por uma delegação única. Consequentemente, a melhor interpretação do verso 24 parece ser esta, que o comitê mencionado no verso 19, consistindo de sacerdotes e levitas, foi enviado dentre os fariseus, no sentido de que pertenciam ao partido dos fariseus. Para um uso bastante similar de veja 1,35, Gálatas 2,15 e Filipenses 3,5. Não pode ser provado que cada sacerdote nos dias de Cristo era um saduceu. Esses 1,19 evidentemente não eram. Além disso, o fato aqui registrado explica, letra A, porque a investigação foi tão completa. Os fariseus são bem rigorosos. Letra B, porque João Batista se referiu ao profeta Isaías, os fariseus tinham consideração muito maior pelos profetas que os saduceus. E C, porque o exame continuou, os sacerdotes indiferentes religiosamente provavelmente não teriam feito mais perguntas. 25 a 28. E ele lhes perguntaram, dizendo: então por que você, no caso eles, lhes perguntaram, dizendo: então por que você está batizando, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Foi o batismo e não a pregação que irritou estes sacerdotes, ao questionarem o filho de um sacerdote. Os sacerdotes deviam conhecer tudo sobre os ritos de purificação. Certamente sabiam que não era qualquer um que podia administrar tais ritos. Afinal de contas, a purificação do povo não era um ato distintamente messiânico, segundo Ezequiel 36, 25 e 37, 23. Então, por que João batizava, se não era o Messias, nem o tipo de precursor que eles esperavam? Fica evidente nesta pergunta que eles não entenderam o significado da referência de João Batista ao arauto 1,23. Eles não esperavam um precursor tão profundamente espiritual. João lhes respondeu dizendo: eu batizo com água, no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem, meu sucessor, cujas tiras das sandálias não sou digno de desatar. Ao dizer eu batizo com água, João indica que há realmente uma grande diferença entre o que ele está fazendo e o que o Messias fará. Tudo que o João pode fazer é administrar o sinal água. Apenas o Messias pode conceder aquilo que é representado, o poder purificador do Espírito Santo. Marcos 1,8. E este Messias já tinha chegado. No meio de vocês está aquele, isto é, ele pertence à geração deles e está pronto para começar seu ministério público como sucessor de João. Na verdade,
ele já tinha sido batizado. Contudo, eles não o conheciam e não parecem sequer preocupados com ele. Em seu zelo em expor os falsos messias, eles ignoram o verdadeiro Messias. Entretanto, esse último é tão glorioso que João Batista se considera um nada em comparação com ele. De fato, João se estima indigno de desempenhar até o mais humilde serviço para este estranho da Galileia, tal como se ajoelhar diante dele para desatar as correias de suas sandálias e lavar seus pés. Para uma explicação do verso 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Veja o comentário sobre os versos 19 e 23. Síntese do 1, do 19 ao 28. Veja o esboço inicial. O Filho de Deus se revelando a círculos cada vez mais amplos, a João Batista, que testifica sobre ele. Nesta seção, a referência ao testemunho de João Batista nos versos precedentes é expandida. O lugar é em Betânia, além do Jordão, provavelmente em um val, não longe do Mar da Galileia. O momento é fevereiro ou início de março do ano 27. O que é registrado aqui ocorre no primeiro de 4 dias sucessivos comentados pelo evangelista. É o dia imediatamente antes de Jesus voltar do deserto onde foi tentado. O Sinédrio, tendo ouvido muito sobre João e estando aparentemente alarmado quanto à possibilidade de este ser outro falso Messias, envia uma delegação com o propósito de conduzir uma investigação oficial. Ao ser questionado, João Batista responde que ele não é o Messias, nem o precursor que os judeus esperavam, a saber, o próprio Elias em pessoa, nem o profeta de Deuteronômios 18, 15 a 18. Ele se identificava com a voz que clama no deserto, a qual Isaías 40.3 se refere. Então, como ele, apesar disso, dedica-se a uma tarefa que pertence ao Messias ou ao seu arauto oficial, porque ele batiza, ele responde que, embora administre o sinal água, ele não reivindica ser capaz de conceder aquilo que é representado, o dom do Espírito Santo. Esta é uma alta prerrogativa do Messias. E este glorioso já chegou no cenário da história de Israel, ainda que estes não o tenham reconhecido. Em sua busca por falsos messias, não perceberam o verdadeiro. Este último é tão exaltado que João Batista se considera completamente indigno, até mesmo de lhe desatar as correias das sandálias. Versículo 29. No dia seguinte ele viu Jesus vindo em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que está tirando o pecado do mundo. Este é aquele sobre quem eu disse: atrás de mim vem um homem que vem antes de mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele pudesse se tornar manifesto em Israel, por essa razão vim batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu mesmo não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água, esse me disse: aquele sobre quem você viu o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, ele é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. 1:29 a 34. 1:29. No dia seguinte ele viu Jesus vindo em sua direção. Jesus volta do deserto onde foi tentado. Quando João o vê se aproximando, exclama para sua audiência, enquanto olha ou aponta para Jesus: vejam o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Não é verdade que por sua submissão voluntária ao rito do batismo e por sua vitória sobre Satanás nas tentações do deserto, Jesus de fato iniciou sua missão de tomar sobre si
vicariamente a maldição da lei e de prestar perfeita obediência? E ele, por estes mesmos atos e pelos seguintes, não estava tirando particípio presente o pecado do mundo? Quão apropriadas são estas palavras de João Batista, bem neste momento a palavra ide não deve ser interpretada como um verbo transitivo que tem como objeto o cordeiro. É uma interjeição. Portanto, a tradução não deve ser eis o Cordeiro de Deus ou veja o Cordeiro de Deus. Se alguém deseja manter tais traduções, deve colocar uma vírgula após a primeira palavra. Esta vírgula, embora geralmente presente nas traduções, normalmente não é lida quando as palavras são cantadas ou faladas. Para evitar ambiguidade, traduzimos assim: vejam, o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Habitualmente aqui surge uma pergunta. João Batista estava se referindo ao Cordeiro Pascal, ao Cordeiro para a oferta diária, ou ao Cordeiro de Isaías 53, 6, 7, 10. Bons motivos foram apresentados para cada uma destas posições. Para a primeira, que a Páscoa estava perto; para a segunda, que a morte destes cordeiros era uma ocorrência diária e, portanto, bem conhecida do povo a quem João falou; para a terceira, que João Batista tinha descrito a si mesmo e a sua tarefa justo no dia anterior em termos tomados de Isaías. Mateus também estava familiarizado com Isaías 53. Veja Mateus 8,17. Assim como Pedro, 1 Pedro 2,22, o evangelista Filipe, Atos 8,32, e o autor da epístola aos Hebreus, Hebreus 9,28. Todavia, porque é necessário fazer uma escolha? Não são todos estes tipos cumpridos em Cristo? Não é ele o antítipo para o qual todos apontavam? 1 Pedro 1,19 e 2,22. Embora seja verdade que o significado primário do verbo airo seja erguer, levantar, 8,59, nos tipos é o ato real de tirar o pecado e ou sua consequência, que é simbolizado pelo cordeiro sacrificado, Êxodos 12, 13, Isaías 53, 5, 8 e 11, 12. Portanto, é natural que aqui em 1,29 devamos atribuir a airo o significado que lhe tem sido tradicionalmente atribuído pelos leitores em nossa língua, a saber, tirar, como em 19:31. Segundo João Batista, é o pecado do mundo, homens de todas as tribos e povos por natureza perdidos no pecado, 11:51 e 52, que o Cordeiro está tirando não apenas o pecado de uma nação em particular, por exemplo, a judaica. Chama-se coletivamente de o pecado a todos os pecados, veja 1 João 3,5 para o plural, que o Cordeiro remove. A passagem não ensina uma expiação universal. João Batista não ensinou isso, nem o evangelista, nem o próprio Jesus. E entre parênteses vai ter algumas referências, 1, 12, 13, etc. Observa nessa última referência o termo os filhos de Deus, no caso vai estar em 11, 50, 52. Versículo 30. É provável que João Batista tenha falado frequentemente sobre o Cristo em termos similares aos empregados no verso 30. Assim, ele testifica: este é aquele sobre quem eu disse, atrás de mim vem um homem que veio antes de mim, porque já existia antes de mim. Veja 1:15 e 27 para os comentários, veja os referentes ao versículo 15. Versículo 31, eu mesmo não conhecia. João Batista quer dizer, eu não o conhecia mais do que vocês. O verbo oida aqui é deim, mais que perfeito, com o sentido de imperfeito, indica um processo mental. Refere-se a um conhecimento por instituição ou reflexão, distinguindo-se de gnosco, que se refere a um conhecimento por observação e experiência. Obviamente é possível que, sendo da Judéia, João não tivesse conhecido intimamente a Jesus, o qual passou a maior parte do seu tempo na Galileia. Não obstante, fica claro no contexto, verso 33, que a referência aqui é algo maior do que o mero conhecimento físico. João Batista
confessa que foi preciso lhe ser revelado de cima que este Jesus é o Cristo. Nesse sentido, ele não o conhecia, mas para que ele, Jesus, nesta função, pudesse se tornar manifesto a Israel, por esta razão, vim batizando com água. A água simboliza a impureza do pecado, o que dava a João a oportunidade de indicar ou falar sobre Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Aqui o evangelista parece assumir como certo que os leitores conhecem os sinóticos, pois neles a ocasião na qual o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba é claramente declarada. Mateus 3, 13, 14. Não é meramente, e aí vai dar outras referências, não é meramente implícita como no verso 33. Consequentemente, o autor do quarto evangelho nem mesmo se dá ao trabalho de informar claramente aos leitores que este evento importante ocorreu quando Jesus foi batizado. Para o significado dos verbos testemunhou e vi, veja respectivamente os comentários sobre 1,7 e 1,14. Diversos termos que encontramos em João 1,32 e 34 são explicados em Lucas 3,22. Desta forma, ao compararmos, descobrimos que foi o Espírito Santo que João viu. É claro, o Espírito em si não tem corpo e não pode ser visto com os olhos físicos. Porém, fala-se claramente que foi sob o simbolismo de uma pomba que a terceira pessoa da Trindade se manifestou a João Batista. O que foi visto fisicamente foi uma forma corpórea, como pomba, como Lucas 3,22 também explica. Não é claro porque Deus escolheu justamente a pomba para representar o Espírito Santo. Alguns comentaristas indicam a pureza e a gentileza ou graciosidade da pomba, propriedades que um grau infinito caracterizam o Espírito. Esta explicação pode estar certa. João observou que a forma corpórea permaneceu por um momento sobre Jesus, isto é, não desapareceu imediatamente. Com base em passagens como 3,34, Lucas 4,18 e Isaías 61,1, podemos dizer que o que o João viu foi a manifestação visível da unção de Cristo pelo Espírito Santo. Esta unção, como as referências indicam, inclui dois elementos. Letra A, que o mediador foi ordenado por Deus para esta tarefa específica, e B, que ele era qualificado para cumpri-la. Eu mesmo não o conhecia. Versículo 33. João Batista repete que não tinha conhecimento prévio de Jesus em sua qualificação como Messias. Veja o versículo 31. Sendo assim, seu testemunho é ainda mais valioso, porque ele foi dado de cima, baseado em revelação sobrenatural. Mas aquele que me enviou a batizar com água, esse me disse: aquele sobre quem você viu o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, é o que batiza com o Espírito Santo. João cita as palavras do ser divino que o enviou. Quanto a batizar com água versus batizar com o Espírito Santo, veja o comentário sobre o verso 26. Observe a repetição dos pronomes neste verso e veja a seção sobre a influência do aramaico sobre o grego do quarto evangelho. Versículo 34. Este verso conclui o testemunho de João Batista: e eu vi e tenho testificado. Os tempos perfeitos mostram claramente que o homem que teve esta maravilhosa experiência deseja declarar de modo bem solene que ele não apenas viu, mas que a visão ainda está diante de seus olhos, que não apenas testificou, mas que este testemunho ainda permanece. O conteúdo do testemunho é que este é o Filho de Deus. Ao colocar o título no final da sentença, chega-se a um clímax impressionante, em bela harmonia com o propósito do quarto evangelho, tal como declarado em 20, do 30 ao 31. Quanto ao significado deste título, podemos uma vez mais nos voltar a Lucas 3,22. Nesta passagem fica claro que João Batista, além de ver uma forma corpórea, como pomba, também ouviu uma voz do céu dizendo: Jesus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Portanto, a expressão o Filho de Deus, aqui em João
1:34, se refere ao Filho do próprio Deus, no sentido mais exaltado em que o termo pode ser usado. Expressa a relação peculiar que existe eternamente entre o Pai e o Filho. Síntese de 1:29-34. Veja o esboço inicial. O Filho de Deus se revelando a círculos cada vez mais amplos. A João Batista que testifica sobre ele, continuação. Este parágrafo se refere a um evento que ocorreu um dia depois que a delegação do Sinédrio visitara João Batista. Este vê Jesus retornando do deserto onde foi tentado e exclama: vejam, o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, todos os típicos cordeiros da lei e da profecia encontram seu grande antítipo. Este cordeiro estava tirando o pecado, fez isso por meio de toda a sua jornada terrena, não apenas quando morreu na cruz. Sua vida inteira e sua morte sob a maldição foram uma expiação que ele apresentou a Deus. Além disso, não apenas o pecado de Israel, mas o pecado do mundo estava sendo levado por ele, pois ele salva pessoas de toda tribo e nação. João Batista repete o testemunho que antes havia dado, talvez frequentemente: atrás de mim veio um homem que veio antes de mim, porque já existia antes de mim. Para explicação, veja o comentário sobre o versículo 15. Eu mesmo não o conhecia, diz João, continuando seu testemunho. Todavia, o propósito exato de seu batismo foi este, que a água do batismo, a qual simbolizava a necessidade de purificação espiritual, pudesse fixar a atenção de Israel no Cordeiro de Deus, que remove o pecado. Por uma mensagem direta de Deus, foi revelado a João Batista que este Cordeiro de Deus era Jesus, do seguinte modo: aquele sobre quem você viu o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Por este sinal, Jesus foi revelado como sendo de fato Cristo, isto é, ungido, separado e qualificado pelo Espírito para sua tarefa como o mediador redentor. O testemunho de João Batista alcança seu clímax glorioso nas palavras: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista ouvira a voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Seu testemunho neste contexto, o eco dessa voz, e este eco nunca cessa. Versículo 35 em diante. Novamente, no dia seguinte estava João, outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e ele olhou para Jesus que estava passando e disse: vejam, o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos o ouviram falando e seguiram Jesus. E Jesus se virou e os viu seguindo e disse-lhes: o que estão procurando? E estes disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde se hospeda? Ele lhes disse: venham e vocês verão. Assim eles foram e viram onde ele se hospedara e permaneceram com ele aquele dia. Era mais ou menos a hora 10ª. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João e seguiram Jesus. Ele, como primeiro, achou seu próprio irmão Simão e lhe disse: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Ele o levou a Jesus. Versículo 42. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Versículo 1:35-42. 1:35. Novamente, no caso, capítulo 1, versículo 35. Novamente, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Este é o terceiro dia sucessivo dos 4 analisados em 1:19-51. Como antes, João Batista ocupa um lugar preeminente perto do Jordão e dá seu testemunho acerca de Jesus. Entretanto, enquanto ontem ele falara a uma multidão de tamanho e caráter indeterminados, hoje ele estava na companhia de 2 dos seus discípulos, André e o próprio apóstolo João. Para comprovação, veja o final da seção 1 da introdução. Versículo 36. E ele olhou para Jesus que estava passando
Outra diferença entre os dois dias é esta. Ontem Jesus estava se aproximando de João Batista. Hoje ele evidentemente está passando longe dele, em direção ao lugar em que estava morando no momento. Veja os versículos 38b e 39. Além disso, enquanto no dia precedente o testemunho de João Batista não tinha produzido qualquer reação ativa da parte dos dois discípulos, hoje esses dois homens dão um passo decisivo do qual se lembrarão pelo restante da vida. Mais uma vez, ouvimos o mesmo testemunho dado no dia precedente. Vejam o Cordeiro de Deus. Para a explicação, veja o comentário sobre o verso 29. Observe, no entanto, que hoje o testemunho é mais conciso. Talvez apenas a primeira parte da sentença do verso 29 fosse necessária para relembrar a sentença completa. Versículo 37. E os dois discípulos o ouviram, seu mestre, e seguiram Jesus. Versículo 38. E Jesus se virou e os viu seguindo-o e disse-lhes: o que estão procurando? Observe, não foi a quem estão procurando, mas o que? O que estavam buscando era a remoção do pecado por este Cordeiro de Deus? De forma correspondente, era a salvação completa e gratuita? Era a entrada no reino? O que quer que fosse, ele era e é capaz de suprir. Ao responder, os dois discípulos de João Batista usam a forma polida de tratamento, Rabi. Esta palavra deriva de um adjetivo que significa grande, portanto, mestre ou professor. Como João escreve para cristãos advindos, principalmente do mundo gentil, ele traduz os termos aramaicos. Assim lemos: e eles disseram Rabi, que traduzido quer dizer mestre. A expressão que traduzido quer dizer é metermeneuomenon. Puxa, é grande. Metermeneuomenon. Letras em grego, né? Aqui, né? Metermeneuomenon. Metermeneuomenon. Particípio presente passivo de metermeneuo. É um composto tardio de meta e hermeneuo, no qual o prefixo meta indica a mudança de uma língua para outra, enquanto hermeneuo significa interpretar ou traduzir. Portanto, significa interpretar uma expressão mudando-a de uma língua para outra. A forma simples do verbo é encontrada em 1:42. O verbo deriva de Hermes, o deus da fala. Atos 14:12 nos informa que o povo de Listra chamou Paulo de Hermes, Mercúrio, porque, entre parênteses, é o Mercúrio, porque ele era o principal orador. Os dois discípulos, pois, perguntaram: onde se hospeda? Não nos foi revelado se esta morada temporária de Jesus era um lar em Betânia, além do Jordão, ou uma tenda de pano ali perto, construída de galhos entrelaçados. Isso não tem grande importância. O importante a observar é que os discípulos desejavam uma oportunidade de conversar com Jesus sem interrupções. Visto que isso era um tanto difícil no espaço aberto, eles perguntaram onde Jesus estava se hospedando no momento, claramente implicando que desejavam receber um convite para visitá-lo. O interessante deles tinha sido completamente despertado pelo testemunho de João Batista, que consequentemente provou ser um verdadeiro arauto e preparador de caminho. Versículo 39. Ele lhes disse: venham e vocês verão. A resposta foi melhor do que poderiam esperar. Foram convidados
para acompanhar Jesus imediatamente. Assim eles foram e viram onde ele se hospedava. Os fatos são declarados assim como simples auristos históricos. Foram e viram, buscaram e acharam. Observe como o verbo achou, encontrou, nos versos 41, 43 e 45, corresponde ao verbo buscar no verso 38. E permaneceram com ele aquele dia, era mais ou menos a hora 10ª. O ponto realmente importante aqui não é o que significa a hora 10ª, mas sim porque o autor chega a mencionar o horário. A resposta é: o autor, como foi demonstrado, era um destes dois discípulos. Aquele dia com Jesus mudou toda a vida. Deixou uma impressão tão forte sobre ele que ele nunca esqueceu a hora exata em que o convite foi recebido e a decisão de aceitá-lo foi tomada. Os comentaristas provavelmente nunca chegarão a um acordo sobre o significado da expressão a hora 10ª. Será que significa a 10ª hora após o nascer do sol, ou seja, cerca de 16 horas? Isso estaria em consonância com o método judaico de registrar as horas, tal como nos sinóticos? Mas o mesmo método era frequentemente usado entre os romanos. No entanto, ao calcular as horas, esses últimos também começavam da meia-noite e do meio-dia, tal como fazemos hoje. Empregavam esse último método para designar as horas do dia civil. Por exemplo, ao datar arrendamentos e contratos. Entretanto, registros contemporâneos não deixam claro onde o método de calcular as horas termina e o outro começa. O uso provavelmente diferia em regiões... Atendeu uma ligação. Então vou sair agora, eu tenho que parar na página 124. Qualquer coisa, se eu não subir a referência depois. E para continuar depois, o versículo é o 39, que fala: e permaneceram com ele aquele dia, era mais ou menos a hora 10ª. Isso aí.